todas e todos, eu sou a Aline Gonçalves, professora da Escola de Música de Manguinhos de Música e Sociedade, e como sempre eu começo meu vídeo recomendando que quem está chegando por aqui agora assista os vídeos anteriores para saber um pouco mais sobre o que a gente está conversando. Bem, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o gênero musical coco. O coco se deu, né, nasceu no Nordeste. Ele é um gênero musical e é também um estilo de dança. A gente encontra registros dele tanto no Agreste, tanto no Sertão, quanto no litoral nordestino. E, de modo geral, os pesquisadores, os folcloristas dividem as opiniões em relação à origem dele, né? Mas o que eles têm como consenso é que ele se deu no encontro entre culturas africanas que foram trazidas para cá, com os africanos escravizados, né, e os indígenas que já moravam por aqui há muito tempo. Outra coisa que os pesquisadores também têm concordado é da presença da cultura banto no coco, né? A gente está falando não de uma região específica da África, a gente está falando de um grupo linguístico, então que engloba vários países, né? Como Angola, Congo, Moçambique, e que, pelos dados que nós temos, foi o grupo que mais chegou aqui no Brasil. Então, por isso a gente vê elementos dessa cultura tão fortes inseridos aqui na nossa cultura brasileira. Eu vou citar algumas possíveis origens do coco, mas eu aproveito para lembrar um papo que a gente teve na aula sobre o samba, e quando eu comentei com vocês que mais interessante do que procurar o lugar, o dia, a pessoa que criou, era procurar rastros, né, sobre os cocos, os sambas, os maracatus, enfim, o gênero que a gente tiver estudando no momento, né? Então, lembrando disso, eu vou mostrar aqui para vocês algumas possíveis origens do coco, né? Uma teria sido no momento dos tais batuques que os africanos escravizados realizavam no momento que não estavam trabalhando, o coco teria nascido, né? Mais uma vez essa palavra batuque surge aqui pra gente e eu repito aquela ideia de que muitas vezes está no lugar do desconhecido, né? O europeu, o colonizador que não quer saber, não tem na verdade muito interesse em saber o que é, chama tudo aquilo ali que ele não sabe de batuque. Então em alguns livros a gente vê essa palavra mais uma vez. Outra é uma que diz que essas pessoas trariam esses cantos, esse ritmo para marcar o seu trabalho. Então seriam pessoas que estariam ali fazendo atividade com o coco mesmo, né, quebrando o coco, e aquele canto serviria para dar ritmo ao trabalho. Isso é muito comum, os cantos de trabalho são uma coisa que acontece em diversas culturas e que realmente dá essa coesão no trabalho. Então é uma possibilidade que o coco tivesse vindo daí, da própria quebra do coco. Uma possibilidade muito interessante que já junta aí uma outra informação que tem a ver com lugar é que o coco teria sido uma prática realizada no Quilombo dos Palmares, o famoso Quilombo dos Palmares. Outra explicação para o surgimento do coco, já especificamente falando sobre o coco de Arco Verde, que é de Pernambuco, eles usam muito sapateado no coco deles. Então, eles dizem que o coco nasceu da necessidade de aplanar a terra para poder construir casa. Então as pessoas eram chamadas por aquela pessoa que estaria construindo sua casa, então toda a comunidade ia lá, dançava, cantava, mas com esse intuito. E daí teria nascido esse costume de se sapatear para cantar e dançar o coco. Algumas características que se repetem nesses diversos cocos. Uma é a umbigada, que no final de certa série de movimentos o encontro de umbigos acontece. Isso é muito comum em diversas manifestações culturais africanas. Outra coisa que acontece bastante é o tropel ou trupé, que é esse sapateado que eu tinha citado anteriormente, né? Que alguns fazem descalço mesmo ou com tamancos. Uma possível origem desse sapateado está no toré indígena. Então aí seria um dos rastros indígenas dentro do coco.
Outra característica muito marcante do coco é o formato musical dele. Normalmente o coquista ou o tirador de coco começa, né, puxa um verso que é respondido pelo coro, que quase sempre está batendo palma, marcando o ritmo. Então, esse formato de pergunta e resposta é comum à grande maioria dos cocos. Os instrumentos utilizados no coco são muitos e vão variando de coco para coco, mas eu vou aqui citar alguns para a gente conhecer. O ganzá é muito comum, os bumbos ou zabumbas, caracaxá, pandeiro, cuíca, triângulo. Às vezes as alfaias também estão presentes, já indicando uma mistura do ritmo do coco com o ritmo do maracatu. Há uma variedade muito grande de coco. Eu vou citar alguns nomes aqui para vocês conhecerem. O coco zambê, o coco agalopado, o catolé, o bingolé, o coco praieiro, o coco de roda. E eu queria falar especificamente de um que me chama a atenção, que é o coco de embolada, que ele carrega na sua identidade os versos que são improvisados e que funcionam como uma espécie de desafio entre os cantadores. Diversos nomes da música popular brasileira ficaram marcados junto a esse gênero, mas eu acho que um dos mais importantes foi o Jackson do Pandeiro, paraibano, que levou o coco para o Brasil afora e que inclusive dizia que tudo tinha nascido do coco. O samba tinha nascido do coco, o baião tinha nascido do coco, que tudo na verdade tinha vindo daí. Inclusive, ele, numa música, diz os seguintes versos: Oi, responda esse coco com palma de mão. Isso é coco do norte, nunca foi baião. No coco do norte tem caracaxá, zabumba, ganzá, poeira no chão. Coqueiro fazendo improvisação, compadre e comadre seguro na mão, batendo umbigada com palma de mão. Então, ele tá aí falando que nunca foi baião essa história aí não, que vocês estão chamando de baião, isso aí na verdade é coco. Bem, é uma possibilidade. Outra coisa interessante da gente notar é que na década de 90, no Recife, o movimento Mangue Beat pegou características do coco e trouxe para essa nova forma de tocar, que já misturava com música pop, já misturava aqueles elementos com rock. Inclusive esse ano estamos comemorando os 30 anos do Mangue Beat. Quem não conhece, eu recomendo que vá lá escutar. Dentro do universo do coco, a gente encontra muitas compositoras, como Dona Selma do Coco e Aurinha do Coco, que a gente já viu brevemente na apresentação do trimestre passado. Eu convido a todo mundo a se embrenhar nesse mundo, procurar e poder talvez até compartilhar o que vocês acharem por aí sobre o coco aqui nos comentários, tá bem? Até a próxima!